Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. E quem conversa comigo hoje é o advogado João Augusto Castro, que apresentou durante essa semana um curso sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. Além de advogado, ele também é professor de Direito Processual Civil da PUC de Goiás e de cursos preparatórios para carreiras jurídicas. Professor, obrigado pela presença. Bom, para começar, já que nós estamos falando em cursos preparatórios para carreiras jurídicas, deixa eu começar com um ponto que sempre traz aí uma polêmica em torno desse assunto, que é justamente a prova da OAB. E eu pergunto isso porque você, como professor, deve se deparar sempre com esse questionamento, inclusive dentro de aula, né? Tanto daqueles que são a favor, como também contra. Sem dúvida nenhuma. É uma prova que socialmente é muito importante. Eu acho que ela é muito bem aceita pela comunidade e interessante. Os alunos não têm uma rejeição muito grande com ela. Não. Os alunos Tem um ou outro, mas não é Sim, essa... isso não é generalizado, não. Eles sentem a importância dessa prova como uma peneira para essa profissão, né? Não há no mundo um país que tenha tanta faculdade de direito como o Brasil tem. Lançando profissional no mercado incessantemente. Goiás tem mais de 30 faculdades de direito, só em Goiás. Então, eles sentem a necessidade de ter uma prova para fazer uma peneira prévia desse pessoal que é inserido no mercado, de uma profissão que muda a vida das pessoas, de uma profissão que, uma vez mal exercida, muda a vida das pessoas. Então, socialmente, essa prova é bem aceita e os alunos, eu vejo um movimento de aceitação maior com essa prova hoje. Os que passam, nem se fala, né? Os que passam olham para trás e acham assim, tem que ter mesmo, tem que ser mais difícil. Eu até acredito que é bom para os dois lados, tanto para a sociedade quanto também para o próprio profissional, aquela pessoa que está na área ali, porque pelo menos vê de forma que o colega, digamos assim, de profissão, teve competência para passar, ao menos numa prova da ordem. Sem dúvida. E essa prova, eu meço muito ela historicamente com nível de dificuldade, né? Eu fiz essa prova em 2009, início de 2009. Era uma prova muito mais fácil do que ela é hoje. Era uma prova muito mais fácil. A cada ano que passa, eles intensificam o nível da prova e é mais difícil passar. Então, eu falo que é uma prova que é fácil só para quem está em casa. Agora, quem vai para o embate, quem faz a prova do OAB, tem que fazer mais de 40 questões na primeira fase, mais de 60% na segunda, não é uma prova para qualquer aluno, não. Ele tem que ter feito uma graduação razoavelmente bem feita e tem que ter feito uma preparação específica para essa prova. Agora, a aceitação dela tem melhorado. É um aluno que merece muita atenção. Eu leciono muito em curso preparatório. É uma turma muito diferente de uma turma de concurso público. Então, geralmente, é o primeiro contato que ele tem com o exame, é o primeiro contato que ele tem com o universo de provas, saindo da faculdade, o primeiro contato com o curso preparatório. Então, é um aluno que você trata ele um pouco diferente. Ele precisa de mais carinho, de mais atenção. É interessante como isso é verdade, né? Eu tenho muito carinho pelo aluno do OAB, em virtude disso, de lembrar da minha, de pensar o quanto é importante para a família. É uma prova que é muito cobrada pela família, como algo que legitima o curso, né? Geralmente a família é quem cobra as despesas do curso inteiro. Então, algo que legitimasse essa prova é a aprovação, essa graduação, é a aprovação nesse exame, que não é um concurso. A família fala, você não compete com ninguém. É uma prova onde você tem que ir e acertar metade da prova. Então, eles têm muita preocupação com isso, né? Com levar esse peso todo. É algo que a gente tenta tirar isso nos cursos, ou não leva o peso todo mundo nas suas costas. É uma prova que é um exame, não é um concurso. Eu brinco com eles, olha para o colega do seu lado, fala que torce por ele. Porque pode ser uma torcida honesta, né? Sim. Não tem um percentual que vai passar. Pode passar todo mundo, desde que todo mundo atinja a meta da prova, que já foi fácil. Não é prova fácil mais. Pois é, esse é um outro ponto que eu gostaria de tocar, porque você agora há pouco citou que vem aumentando esse grau de dificuldade, eu não né? tenho dúvida nisso. Agora, o que acontece hoje? Porque muitas pessoas também acabam não conseguindo passar. Tudo bem, pode ter esse ponto da cobrança, do psicológico e tal, mas em outros pontos, o que você acredita a essa, talvez, alta taxa ainda de reprovação? Seria, por exemplo, o conteúdo nas faculdades, nas universidades, ou seria esse grau de dificuldade? Sem dúvida, o grau de dificuldade ele é um incentivo à reprovação, mas não há dúvida também, eu acho que foi muito bem colocado, que o nível dos cursos não é o dos melhores.
E Ele não está à altura da prova. talvez não. E talvez não precisasse estar também. Porque o que se discute muito em graduação hoje é isso. A graduação tem que preparar o aluno para a prova do AB ou para ser um jurista. São coisas incompatíveis. O aluno nem todo aluno que termina o curso de graduação vai fazer prova do AB. Né? Tem que dar uma formação humanística, uma formação completa, ou vão preparar para passar na prova do AB. Bom, mas é bem verdade também que essa explosão de curso no Brasil, explosão de curso de direito, curso de medicina, curso de tudo quanto é tipo, e o desincentivo à tecnicidade, às escolas técnicas, tem feito muita gente que não tem vocação nenhuma para o direito buscar a faculdade de direito. Você pergunta no 10º período o porquê que ele escolheu, geralmente não tem um porquê, é porque Às vezes tem mais oferta. Faz para ter o nível superior, Para ter um nível superior, um concurso, mas isso é muito pouco, né? No mercado que te exige tanto, que tem tanto profissional, você fazer um curso superior por ter curso superior hoje é muito pouco. E esse pessoal que não é vocacionado à leitura, direito é um curso que te exige muita leitura, e se durante a graduação não se faz um curso bem feito, não se lê, não se investiga, não vai atrás dos problemas do país. É muito comum ver um aluno hoje formar sem ter passado, sem ter colocado o pé num fórum, sem ter assistido uma audiência. Ainda que as faculdades cobrem, né, uma ou outra prática jurídica, muito parco ainda, mas não há esse incentivo, essa prática, essa infusão de estudo em prática, não existe. Então, muitos alunos formam hoje sem ter noção do que é o contexto onde ele vai se inserir. Ele acha que quer ser advogado, mas não sabe o que a profissão exige dele. E aí se lança numa prova, onde geralmente a formação não foi tão bem feita, às vezes por parte da faculdade, mas muitas vezes e quase sempre por parte dele. E ele quer depois, em 2, 3 meses, isso aqui é o difícil, a gente participa disso e sofre com o aluno, é que em 2, 3 meses ele vai para o curso preparatório e ele acha que na matéria de 5 anos ele vai ter condição de aprender em 2, 3 meses. E algumas vezes ele se frustra nesse intento. E a gente sofre junto. Eu falo com o professor, quando a gente gosta do que a gente faz, e eu me sinto assim, eu amo a minha profissão, eu falo que eu sou aprovado e reprovado 3 vezes por ano nesse exame. Porque a todo exame a gente é um pouco aprovado e um pouco reprovado, porque você sente isso junto com o aluno. É uma prova que, sem dúvida nenhuma, ninguém repete tanta prova como a OAB faz. Ela faz 3 provas dessas por ano. Ela sabe medir o tanto de aluno que passa, o tanto de aluno que não passa, o nível de dificuldade para aumentar a aprovação, para diminuir. E ela tem sido, em média, muito, muito baixa. Você geralmente fica aí mais de 80% dos alunos fora da prova. No universo de mais de 100 mil alunos por exame. De fato, são números bem complicados. Bom, nós vamos aqui, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já nós estaremos de volta aqui no Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o advogado e professor João Augusto Castro. Bom, professor, ao longo da semana você falou do novo CPC, né? Dessas mudanças que vêm. Aliás, não são nem mudanças, né? É um novo CPC mesmo ou fica no âmbito da mudança? Sua pergunta é importante, porque talvez o único novo CPC que nós já tivemos. O CPC de 73, em comparação com o de 39, ele é muito mais uma reforma do que um novo código. Agora, esse, sem sombra de dúvida, é um novo código, é uma nova codificação, parte de paradigmas que nós não tínhamos. Então, de fato uma nova codificação. Entra em vigor, está aí, né? Entra em vigor já no dia 18 de março desse ano, então, de 2016. Então, é um código que vem para mudar muito da nossa perspectiva, de enxergar processo, do que é processo, de um processo mais democrático, de um processo muito linkado ao direito constitucional, de um processo com uma visão muito constitucional. Então, a expectativa é boa, há críticas, como a toda mudança, há crítica, há situações em que não se sabe ainda se vai funcionar ou não vai funcionar. Você imagina, até a entrada em vigor do novo código, há a doutrina que entende que é dia 17 de março, há doutrinadores que entendem, como eu entendo, que é de 18 de março de 2016. Então, você imagina que até pela entrada em vigor já é um código polêmico. E vale aqui ressaltar que algumas coisas, inclusive, já estão, assim, na prática forense mesmo, estão sendo utilizadas, né? Sim.
É interessante isso. Eu estava fazendo uma palestra numa cidade um dia, um aluno levanta a mão e fala, professor, eu falo, pois não. O senhor viu que o novo CPC está sendo aplicado já? E eu tive sorte de ter lido a manchete no site do TJ, juiz goiano aplica o novo CPC. É uma manchete que gera o clique. Ela te sugere o clique, eu cliquei para ver que aplicação foi essa, uma vez que as codificações processuais, elas são aplicadas, o regramento processual novo é aplicado quando a lei entra em vigor. Né? E eu fui ler a matéria, um juiz que tinha, antes da contestação do réu, né, o pessoal que assiste em casa, o autor, depois que propõe a demanda, quem não é do nosso mundo, né, o autor, depois que propõe a ação, o réu tem a oportunidade de se defender. E antes mesmo do réu ter a chance de defender, o juiz marcou uma audiência, haviam 3 processos com as mesmas partes envolvidas, ele marcou uma audiência antes dessa contestação do réu e conciliou as partes nos 3 processos e homologou os acordos. Né? Aí falou, juiz, aplica o novo CPC. Na verdade, não é uma aplicação do novo CPC, mas as novas codificações, elas têm essas possibilidades, né? De sugerir uma nova leitura de um código que já existe. O artigo 125, inciso 4, do antigo código, já diz que é dever do juiz tentar conciliar as partes a todo momento. A todo momento. Agora só definiu o momento. Só definiu o momento, né? Agora o novo CPC, ele pede uma audiência inicial de conciliação. O que o pessoal de casa vai nos entender muito bem, até quem não é do nosso universo. É muito mais fácil tentar fazer um acordo com a parte contrária antes dela ter contestado a ação, porque o que o réu faz na contestação é dizer que a petição inicial do autor é uma inverdade, que os fatos que ele apresentou em juízo são desvirtuados de verdade. E aí instaura-se uma guerra também no processo. Então é muito mais viável uma tentativa conciliatória antes do oferecimento da defesa, antes do réu ter se defendido, do que depois do réu ter se defendido e ter criado também um imbróglio processual. Enquanto não existe ainda essa guerra no processo, é mais fácil a tentativa conciliatória. É isso que o novo CPC até para que se promova justamente o papel do novo CPC, que é justamente essa agilidade e retirar um pouco dessa morosidade do judiciário nessas questões recursais. Ficam muitas ainda? Muitas possibilidades? Ficam. A gente não tem condição ainda de testar isso que eu vou falar, mas eu não tenho muita dúvida que o procedimento comum, que é o principal procedimento do novo código, é aquele que serve a quase quase todos os conflitos. O procedimento é a forma de tramitar o processo, né? Eu brinco que se o processo é um caminho, o procedimento é a rota por meio da qual se desenvolve esse caminho. O procedimento comum é um procedimento muito grande, é um procedimento cheio de contraditório, é um procedimento que teve seus prazos ampliados, ele está longe de ser um procedimento mais enxuto, ele está longe de ser um procedimento curto, como se concebeu no início. Os prazos foram aumentados, prazo para réplica em 15 dias, os prazos agora são contados apenas nos dias úteis, o que é muito relevante para a advocacia. Porque a advocacia até então, se quisesse ter prazo de 5 dias, por exemplo, para embargos, a gente embarga de declaração em 5 dias. Uma sentença publicada na quinta-feira, eu tinha que trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda e para terminar o prazo na terça. Hoje, os prazos processuais fixados em dias são computados apenas nos dias úteis. Isso nada mais é que descanso semanal para a advocacia. Que eu posso agora ficar sábado e domingo sem trabalhar, porque meu prazo não está contando nesses dias. Isso é muito importante. Né? Agora, é um procedimento repleto de prazos, repleto de contraditório, muito grande. O prazo de defesa do réu vai demorar a contar, começar a contar, porque agora a gente vai ter que esperar a audiência de conciliação ser frustrada, para só a partir daí o réu poder iniciar seu prazo de contestação. E isso vai fazer com que muitas vezes a gente tenha aí 1 ano ou mais que isso da citação, para que o réu tenha a oportunidade de oferecer defesa. Eu tenho um prazo de réplica que era de 10 dias, vai ser de 15. Eu tenho os mesmos recursos que se concebia antigamente. E aí é que eu acho... Mas e onde estão os principais pontos, então, para trazer essa maior agilidade? Pois é aquilo que você dizia. Esse código ele vai ter que funcionar, o procedimento vai ter que funcionar com essa audiência inicial de conciliação. A ideia é que a gente tenha um êxito nas conciliações para que a gente possa reduzir a quantidade de demanda. A ponto de, na audiência de conciliação, limitar ali metade ou mais da metade
das contestações e da continuidade do processo. Porque quando a gente chega em conciliação e eu consigo autocompor meu conflito com você, o juiz homologa o acordo. Eu tenho uma sentença. Muitas vezes a parte renuncia ao direito de interpor recurso, acabou ali. E se isso funcionar, o código funcionou. Se não funcionar a conciliação, infelizmente o código não pegou. Agora, o que tem que acontecer para funcionar a conciliação? A gente tem que estar preparado para ela. Preparar a parte, preparar o advogado, preparar o conciliador, preparar o mediador. Muitas vezes hoje a parte vê seu intento conciliatório frustrado pelo conciliador. Ele espera 1 ano e meio, 2 anos para a tentativa de conciliação. Chega a audiência de conciliação, o conciliador diz para ela o seguinte: doutor, não trouxe proposta de acordo não, né? Isso não é tentativa honesta de conciliação. Eu falo que quando você tem o último chiclete do pacote, você oferece para um amigo assim. Você não aceita não, né? Muitas vezes o que se faz em audiência de conciliação. Isso não é tentativa honesta de conciliação. Aí o novo código vem, tem que ter 20 minutos para audiência de conciliação. Isso é mínimo. Hoje em dia você chega em audiências em que você tem 5 minutos entre o início de uma audiência e o início da outra. Em 5 minutos você não se concilia com a sua esposa, com o irmão. Verdade. Então tem que ter um ambiente propício à conciliação. O novo CPC sugere, ele explica o que é mediação, explica o que é conciliação. Mas E isso tem que ser em uma só? Ou pode aí, vamos marcar para a semana que vem? Fantástico. Desde que aconteça nos próximos 2 meses. Tá. Então, eu tenho uma tentativa conciliatória que começou a funcionar. O conciliador viu que as partes estavam indo num bom sentido. O conciliador é um cara que sugere soluções. Ele pode sugerir, o mediador não sugere. E ele viu que estava tudo funcionando. Faltou uma ligação, às vezes, para um sócio. Posso fechar ou não posso? E ali, hoje, nós frustraríamos o intento conciliatório. Novo CPC, não, vamos marcar uma próxima, desde que ela aconteça nos próximos 2 meses. Porque, passado muito tempo, a gente perde aquela vocação conciliatória. Então, nos próximos 2 meses, pode o juiz marcar uma nova audiência. Você citava que no antigo, o juiz, é o dever do juiz, inclusive, tentar essa conciliação a qualquer momento do processo. Agora não, o novo CPC traz um momento exato. Mas continua valendo essa regra de a qualquer momento, lá na frente as partes, olha, doutor, resolvemos aqui, pode ser? Perfeitamente. A qualquer instante que as partes levarem um processo para o juiz já conciliado, e o CPC ele incentiva a conciliação, não só no mérito, mas também com relação às regras do jogo. A qualquer instante que eu levar o processo já com a lide, com o mérito resolvido para o juiz, o papel dele é de homologação, a qualquer instante do processo. Isso também em fase de execução, em fase de recurso, não há ressalvas a isso, né? O juiz homologa, aquilo se transforma num título executivo como se fosse uma sentença condenatória. Então, tem toda a efetividade para uma eventual execução, né? As partes perguntam muito isso. Mas e se a outra parte não cumprir? Assim como ela pode não cumprir o acordo, ela pode não cumprir a sentença condenatória do juiz. Tem exatamente o mesmo efeito. Uma sentença que homologa um acordo ou que o juiz condena a parte a pagar é um título executivo judicial, que uma vez não cumprido, sugere uma execução. Sugere um cumprimento da sentença forçosamente. Então, é esse o detalhe. Essa é a tentativa de agilizar. A tentativa é boa. E às vezes muitas pessoas até desconhecem esse poder da conciliação, né? Por isso que às vezes algumas pessoas até evitam justamente com esse questionamento. Será que e depois, né? Não vai cumprir, como é que fica? Mas não, tem que cumprir. Professor, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo e já estaremos de volta com o Saber, Direito, Debate. Até já. Estamos de volta com Saber, Direito, Debate, hoje conversando com o professor João Augusto de Castro. Professor, vamos aqui às indicações, né, de leitura. Nós temos vários livros. Vamos começar aqui pelo novo. Esse aqui, mais usado. Você vê que ele está mais... que foi mais usado. Vê que ele está mais surrado, né? Está mais surrado. Vamos lá. Novo CPC comparado. Está aqui. Isso. Para quem é esta indicação? Essa indicação... ela é especialíssima àqueles que conhecem o CPC no contexto antigo, o Código de 73. Importante que se diga, né, as nossas 2 outras codificações processuais são em períodos não democráticos. É o primeiro CPC em era democrática. Então, quem conheceu o CPC de 73, a ponto de conhecer os artigos, petição inicial, cadê? 282, 283.
tem nesse livro aí a possibilidade de fazer essa remissão. Ele coloca no lado esquerdo o CPC antigo, no lado direito, na mesma coluna, a remissão ao novo CPC. Isso aí é livro para ficar do lado do computador ali na hora de fazer as petições. Não é uma sugestão para quem está começando a estudar pelo novo, porque aí não vai fazer sentido. Mas é uma sugestão para quem já conhece o antigo e quer compreender o novo nas remissões. Não é uma leitura doutrinária, é um código mesmo seco, mas com as remissões. E é do professor Luiz Fux. Né? Tem aqui a coordenação do ministro Luiz Fux, a organização Daniel Morim Assunção Neves. Perfeitamente. Bom, vamos para um outro aqui, que é o curso de Direito Processual Civil. Isso. Aí já é um curso de Direito, ele tem vários volumes, e eu trouxe um só, até por questão de logística, mas é o primeiro volume do curso do professor Fred Dier. Estudo relevantíssimo, aí é para todo mundo, mas especialmente para o pessoal da graduação, porque é um livro doutrinário, um livro manual, um livro que parte do zero, que parte da premissa que o leitor não conhece os temas ainda e que está todo ele reformado à luz do novo CPC. Inclusive, é importante que o aluno tenha cuidado com isso. Tem muita obra que na sua parte inicial, na sua capa, vem à luz do novo CPC, mas infelizmente não tem conteúdo do novo ainda. Tem que ficar muito atento, pessoal, na hora de comprar essas novas literaturas. Novo CPC e o Direito Civil, impactos, diálogos e também interpretações. Isso, esse é o livro do Flávio Tartucci, que é um professor de Direito Civil, talvez uma das obras mais consumidas hoje do Direito Civil, um grande professor do Direito Civil brasileiro, e ele faz aí a relação, né? O que muda no Direito Civil, que é o direito material, que é o direito que disciplina as relações sociais, quando esse CPC entrar em vigor. Aí ele fala especialmente aí um interesse muito grande para uso capião agora que vai ser feito, que poderá ser feito extrajudicialmente. Então ele trata disso, dá muita ênfase às ações de família, que terão também no novo código um rito especial, alimentos, estável, ações de família. Boa-fé objetiva, processual. Isso. E procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório. Bom, essa aí é a minha indicação para quem já enxergou no novo CPC uma disciplina da tutela provisória de maneira muito diferente daquela que acontece hoje. Hoje você tem a tutela cautelar, o processo cautelar, as tutelas antecipadas. O novo código ele fala em tutelas provisórias, lá no artigo 294 até o 311. E é um tema muito imbricado, cheio de problemas. E esse livro aí é bacana porque ele traz muitos artigos sobre o mesmo tema. Artigos escritos por doutrinadores diferentes. Por muitos autores, né? Por muitos autores, que vai dar essa visão um pouco mais plural, né, da matéria. Eu recomendo isso. Essa obra, ela tem vários volumes também, mas é um compêndio de artigos, especialmente para quem tiver interesse aí na tutela provisória do novo CPC. Curso de Direito Processual Civil, volume 1, do professor Humberto Teodoro Júnior. Essa obra foi uma obra que ele encaminhou para mim, tem até uma dedicatória bonita aí, que ele me fez, eu fiquei muito feliz, porque é uma obra clássica, né? Quem já estudou processo civil já teve contato com uma outra obra do professor Humberto Teodoro, 56ª edição, toda reformulada pelo novo CPC, e um volume 1 também, há outros volumes, obra de uma leitura muito agradável, especialmente para o pessoal de graduação. É um livro que faz histórico dos institutos, que compara. Eu gosto muito do professor Humberto Teodoro, é uma obra recomendadíssima para o pessoal de graduação em especial. Bom, nós temos esse outro aqui, já deu um pouquinho mais de trabalho para pegar, o novo Código de Processo Civil comentado. Isso é leitura especialmente de advogado. Esse é aquele código para estar do lado daquele outro ali. Você tem um para fazer comparação, para lembrar o artigo antigo, e aquele código verde ali faz a remissão para o novo. Mas na hora de interpretar o artigo, até porque não existe muita doutrina ainda sobre todos os artigos, esse código ele traz todos os artigos interpretados, comentados, com citação, com remissões de enunciados dos fóruns permanentes. Então é uma excelente leitura. Esse código especial eu gostei muito. O Código Medina está muito legal. José Miguel Garcia Medina. Professor, muito obrigado pela presença, também parabéns pelas aulas. Aliás, vamos falar aqui dos temas, quais são os temas das aulas aí ao longo da semana? Isso, a gente trabalhou em todos os 5 encontros com um procedimento comum, seguindo desde a petição inicial, aí seguindo no procedimento até nós culminarmos na aula número 5 com sentença e coisa julgada. Muita pergunta bacana, foi muito legal estar aqui
uma experiência nova para mim, ter dado aula no Saber Direito, e fiquei muito feliz com o convite, com a participação aqui no seu programa também. Muito obrigado. Tá, João Augusto, professor, muito obrigado pela presença. E lembro que você também pode participar do Saber Direito Debate. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br, e também pode assistir a este e outros programas da TV Justiça em nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.